tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje, a aula de ciência. Vamos trabalhar sobre as camadas da Terra. Olha que assunto interessante. Vem comigo que nós vamos começar a explicação. Pronto, as camadas da Terra. Nós já estudamos esse mapa, né? O planisfério na aula de geografia, perdão. E hoje eu quero mostrar para vocês um pouco de como se imagina ser o interior da Terra. A Terra é formada por 3 camadas principais, né? Existem as camadas secundárias, tem a camada externa, que é chamada de crosta terrestre, a camada intermediária, que é chamado manto, e o interior, que é chamado de núcleo, tá certo? Vamos agora aos conceitos do que ele significa. Certo? A crosta terrestre, que é a camada mais externa, ela tem aproximadamente 10 quilômetros de profundidade, certo? Existe divergência, de alguns estudiosos acham que tem mais, outros que tem menos, mas é uma média, certo? Ela pode ser modificada por fenômenos naturais, como vulcões, a erosão, o meteorismo e uma ação humana, né? Que não é uma ação natural, mas também que pode modificar. Como assim, tia Carla? Vamos imaginar, ela é a camada externa. Vamos imaginar aqui uma região montanhosa, né? Uma região montanhosa. Essa região, ela pode ser modificada pela erosão. O que é a erosão? A chuva vem, certo? Choveu. E essa terra, ela é arrastada dessa região mais alta para uma região mais baixa. Então, houve uma modificação. Por quê? Porque essa região, ela vai ficando um pouco mais alta e essa um pouco mais baixa. Então, essas são uma modificação natural causada pela erosão. Pode acontecer também uma modificação pela erupção de um vulcão. Aqui tem um vulcão. Aí ele liberou, né, um magma, que quando sai para fora é chamado de larva. E essa larva, ela veio, né? Ela escorreu por essa região. Depois, com o processo de resfriamento, ela se solidificou, ou seja, ficou dura. Aqui se transformou em uma região rochosa, certo? Então, aqui que era uma região de vale, depois da erupção do vulcão, se tornou uma região rochosa, por conta dessa modificação do vulcanismo, certo? Pelo meteorismo, que é quando cai um vulcão, ou um vulcão não, gente, cai um meteoro, o vulcão não cai. E a ação do homem, muitas vezes, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, tem muitas casas que são construídas nos morros, né? Outros locais, o que é que se faz? Passa um trator aqui, né? Tem uma região mais alta para deixar ela mais plana, para construir. Então, também são modificações que acontecem na crosta terrestre, que é a camada mais externa. O manto é a camada composta por várias rochas, né? Ela fica nessa região intermediária. A terra, camada mais externa, né? 10 quilômetros de profundidade, é muita coisa. E depois vem o manto, que é essa camada intermediária. Devido a isso, ela tem uma alta temperatura e acredita-se que ela está no estado pastoso, certo? Como é que se faz esse tipo de estudo? É muito difícil, são teorias. Por quê? Porque não existe equipamentos tecnológicos hoje para chegar até a região do magma, até porque é muito quente. Então, é impossível o homem chegar até lá e ainda sobreviver. Então, são apenas teorias, e essas teorias são baseadas no estudo dos vulcões. O núcleo é a região mais profunda da Terra. Ela é composta por ferro e níquel. Tia, isso já foi comprovado cientificamente? Existe estudo sobre isso, mas não há como ter certeza. Por quê? Porque ninguém consegue chegar até lá, porque é muito quente, porque é muito profundo, certo? Existe também a teoria das placas tectônicas, que nós já estudamos um pouco em geografia. O que são as placas tectônicas? São blocos sólidos que sustentam os continentes. Eu já mostrei para vocês no planisfério, vou mostrar mais uma vez como eles acreditam que seja, certo? Aqui, acredita que a Terra ela era um único bloco de terra e que aconteceram rachaduras e que ela se dividiu em vários blocos. Por quê? Porque, como eu falei, a crosta terrestre ela está abaixo do manto, e o manto acredita que é uma região onde ela é pastosa.
Então, a alta temperatura faz com que essa crosta sofra rachaduras. E essas divisões são chamadas de placas tectônicas, certo? O Brasil, ele está na placa sul-americana. Como eu falei na aula de geografia, porque é que nós não temos abalos sísmicos, maremotos, nós não temos problemas de erupção de vulcão. Por quê? Porque nós estamos bem no meio, nós estamos aqui, ó. Aqui é o Brasil, bem no meio de uma placa tectônica. Nós não estamos nas laterais, certo? No Chile, por exemplo, nós vamos ver agora que no Chile teve o maior vulcão de todos os tempos. Por quê? Porque ele fica bem próximo à borda de uma placa tectônica. Terremotos. O que são terremotos? São choques subterrâneos das placas, certo? Acredita que elas entram em choque, certo? No Brasil, teve um terremoto, né, que ficou muito conhecido, foi o maior de todos os tempos. Em 1986, foi numa escala de 5,1 graus na escala Richter, que é uma escala que mede a velocidade do terremoto, né? E o maior, como eu falei, o maior terremoto que aconteceu no mundo. Vamos lá. O terremoto maior, né, que foi registrado na história, ele aconteceu em 1960 no Chile. Foi um terremoto de 9,5 graus, certo? Na escala Richter também. E 2 milhões de pessoas perderam suas casas, né? Então foi o maior terremoto já registrado na história. Vulcanismo. Ele é causado pelo choque ou atrito das placas. Ele libera gases tóxicos, certo? Nuvens de poeira, e ele modifica o espaço e destrói cidades, certo? Porque, por exemplo, a temperatura, quando o vulcão entra em erupção dessa larva, ela é muito alta. Então, ela destrói o solo, deixa o solo infértil por um período. Geralmente, essa região vira uma região rochosa, porque é liberado essa larva, que é, no caso do interior da Terra, do magma. Então, se transforma em rochas magmáticas nessa região. Os rios, eles ficam numa temperatura elevada, morre os peixes, morre vegetação. Então, ele modifica bastante naturalmente, né? Já. Agora é com vocês. Vamos realizar a atividade da página 36 e 37 e registrar aqui no grupo. Beijo, tchau, tchau.